Abre a tua Bíblia em Números capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safete, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efaim, Oséias, filho de Num; e da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; e da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; e da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeul, filho de Maqui. Estes são os nomes dos que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a terra de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, como um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figo. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram: fomos à terra, e que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque, os amalequitas, que habitam na terra de sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus que habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Moisés mandou 12, um de cada tribo, para ir lá observar a terra que o Senhor falou
que o Senhor jurou que entregaria na mão deles. 10 voltaram com uma visão diferente. 10 demônios e 2 homens de Deus. Como no livro de Jó, no capítulo 1, Satanás se apresenta no meio dos filhos de Deus e vai até a presença do Senhor. Assim também demônios se apresentaram no meio dos 12, sendo eles 10, e foram trazer o relato para Moisés. Mas por que demônios, pastor? Não eram homens? Homens que deram lugar a demônios. Por quê? Porque se Deus te disser que vai te dar um lugar, acredite, tudo que Deus dá é bom, perfeito e agradável. Se alguém te falar contrário ao que Deus te prometeu dar, é demônio falando pela boca de homens. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, na tua vizinhança, lá no teu lugar de lazer, seja onde for, se alguém te falar contrário ao que você tem visto, visto e ouvido do Senhor, é demônio falando contigo. E como tem crente conversando com demônio no trabalho, como tem crente conversando com demônio na escola, como tem crente conversando com demônio na vizinhança, como tem crente conversando com demônio na rua. Tem crente que se acha tão esperto que se o demônio aparecer para ele ou para ela como ele é e bater o pé, o crente vai sair correndo. Aí o demônio, como é esperto, ele quer mais é atrair para infamar, para tentar denegrir, te destruir o que Deus tem falado e feito contigo. O que é que o demônio faz? Possui uma mulher, possui um homem, de preferência que se diz crente, porque demônio não pode possuir aonde está o Espírito de Deus. Mas quem te disse que todo mundo que te diz que é crente, ou que você conhece como crente, é realmente crente? Quem te disse? Quem te disse? Demônio possui crente, pastor? O crente verdadeiro, não. Aquele crente falso, que até pensa que é crente, e que você pensa que ele é crente, ou que ela é crente, esse ele possui. E é aí que ele traz a confusão na mente do outro. Espera aí, nossos 10 irmãos, na chama de irmão, hein? Tem crente chamando o demônio de irmão. Nossos 10 irmãos foram com a gente, né? Espiar a terra que Deus falou que entregaria. Nossos irmãos Calebe, diria Josué, que Josué e Calebe eram crentes de verdade, falaram totalmente pela visão espiritual, não falaram possuídos por demônio. Calebe e Josué eram crentes de verdade, cheios do Espírito Santo, por isso a visão deles foi diferente da visão dos outros. O que os outros disseram? Realmente, a terra, não podemos negar, né? Mana leite e mel, como Deus falou. Veja só. Mas tem muito povo naquela terra. Aí começa a dar lista. Olha, naquela terra realmente tem homens lá. Olha só, começaram a infamar. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus ao pé do mar e pela ribeira. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: quando tem um crente de verdade, cala o crente cheio de demônio. Crente entre aspas, né? Porque se está cheio de demônio não é crente. Quando tem um crente de verdade, ele cala o crente falso. Calebe fez calar o povo e disse a Moisés: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos, olha os demônios de novo,
Não podemos subir contra o povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante a face de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Gente, Deus vai te levar para algum lugar para você ser destruído ou para você ser edificado? Quer ser edificada? Quer ser edificado? Sai de perto dos crentes cheios de demônios. Sai de perto dos crentes cheios de demônios. Está ouvindo bem? No teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, na rua, na faculdade, no lazer, na outra rua de baixo, na rua de cima. Sai de perto dos crentes cheios de demônios. Eles só vão infamar o que Deus tem te dado. Eles só vão infamar o que Deus quer falar contigo. Caleb fez calar o povo. Cala aí, gente. Subamos, possuamos, que é isso? Não foi Deus que falou que não ia dar? Está escrito aqui, ó. O Senhor falou, Ele disse. Aí eles de novo se manifestaram. Mas aquela terra lá, elas consomem os seus moradores. Sabe o que aconteceu com o povo? O povo desmaiou. Sabe o que é esse desmaiar? Não é cair no chão, não. O ânimo deles, o desejo deles, a animosidade deles caiu. Mudou o semblante. Fizeram desmaiar o povo. Deus quer te usar para edificar o povo. Mas você perto de crentes, entre aspas, volto a dizer, lembrando mais uma vez, quem é crente de verdade não é possuído por demônio, porque onde está o Espírito Santo, o demônio não pode entrar. Mas quem te disse que quem está contigo no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, na vizinhança, quem te disse que ela ou que ele é crente de verdade? Quem te disse? Está cheio de falsos crentes. Crentes convencidos não são crentes. Crente é aquele que é convertido. Caleb e Josué se converteram ao que Deus tinha falado. Era como se eles dissessem para Moisés: nós vamos lá espiar por obediência a você que é um líder. Mas nem precisávamos irmos lá, era só esperar o ide de Deus e ir, porque se Deus está falando, eu não preciso ver para depois ir. Eu tenho que crer e obedecer e ir diante da ordem dele. É Deus que está dizendo que vai entregar aquela terra que manda leite e mel. Eles foram por obediência, mas os crentes cheios, crentes entre aspas de novo, toda vez que eu falar isso eu vou interromper para te lembrar, porque crente de verdade está cheio do Espírito Santo. O crente falso que está cheio por aí dentro das igrejas, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, no shopping, na rua, na praia, no lazer, na beira da esquina. Esses falsos estão cheios de demônio e estão com a Bíblia na mão. Estão conversando contigo no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança. Estão roubando tudinho que Deus tem colocado na tua vida. Tentaram roubar de Caleb e de Josué. Quando Caleb se levantou e fez calar o povo, eles se levantaram de novo. Não, mas olha aí, falaram uma coisa diferente. Aquela terra não é só os heveus, jebuseus, não é só aquele povo numeroso, os filhos de Enaque, que são gigantes, não é só eles que a gente viu, não. Aquela terra consome os seus moradores. Que infâmia, que mentira, que injúria, que calúnia. Por isso que eu te digo, quer andar com uma pessoa que nunca vai te decepcionar, que só vai te edificar? Ande com o Espírito Santo. Ande com o Espírito Santo. Anda com o Espírito Santo. Tem gente carente. Crente carente não é crente. Carente sim, sempre, do amor, da misericórdia, das mãos do Senhor, da palavra de Deus, do Espírito Santo, sempre. Crente carente de afeto natural não está no reino de Deus. Porque o dia que você entender o que é receber um abraço do Espírito Santo, você vai dizer: eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso. Peça ao Espírito Santo que te abrace.
Mas para isso você tem que ser um crente de verdade, tá? Cheio do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo que te envolva. Peça o Espírito Santo que sente na mesa contigo, que converse contigo, que ande contigo, que saia na rua contigo, que fique na tua casa contigo. Essa é a companhia maravilhosa. Essa companhia, minha irmã, é gloriosa. Certa vez uma senhora contou para mim, eu convivi com essa senhora, uma crente de verdade, uma mulher de oração, cheia do Espírito Santo. Ela disse para mim que estava na casa dela na hora do almoço, botou o prato na mesa e começou a louvar a Deus antes de almoçar. Ela disse que quando ela começou a louvar, desceu um anjo do céu com um instrumento e começou a tocar um instrumento do lado dela e louvar junto com ela, louvando junto com ela, ia tocando o instrumento e louvando. Ela deixou a comida de lado e teve um banquete do céu dentro da casa dela. Ela não estava sozinha. Às vezes você convida crentes entre aspas, demônios para almoçar na tua casa, demônios para sair do trabalho andando na rua junto contigo, demônios para ir para a escola junto contigo na mesma calçada, demônios para entrar no teu quarto, na tua casa, na tua sala, e você não percebe. Que tipo de crente é você que não tem visão espiritual? Que tipo de crente é você que está deixando o diabo roubar o que Deus tem te dado? Se a tua vida não está como Deus já esperava que ela estivesse, é porque o diabo tem conseguido roubar o que Deus tem te dado. Examina a tua vida, olha em volta, faça um ângulo de 365 graus, olha ao teu redor e veja onde estão as brechas. Olha onde estão as brechas. Olha. Quem era o grupinho que Elias andava? Ninguém. Foram procurar ele estava lá em cima no monte orando. Jesus andava com quem? Crentes convertidos de verdade. Na hora da intimidade, lá estava Pedro, Tiago e João. E mais quem? Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. E mais quem? Pedro, Atos 3, junto com João, indo para o templo, para a oração. Iam falando de quê? Das grandezas de Deus. Viram um coxo na porta do templo. Pedro disse: olha para nós, eu não tenho ouro nem prata. Olha como é você andar com crente de verdade é diferente. Pedro poderia dizer, né? Olha para mim, não olha para João não, porque eu sou crente de verdade, tá? Ele está cheio de demônio, mas é meu amigo, eu ando com ele, tá? Olha para mim, não. Ele disse, olha para nós. Porque eram dois verdadeiros. Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Os pés dele se endireitaram, ele ficou de pé, se esticou e entrou no templo e foi louvar a Deus. Foram chamar Natanael. Onde que ele estava? Numa patotinha, um grupinho na esquina lá no trabalho dele, lá, uma patotinha. Estava aonde? Debaixo de uma figueira, orando, sozinho. Crente de verdade. Quando Jesus chega perto dele, mandaram chamar, olha, encontramos o Messias, veio de Nazaré. Ué, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não diz as profecias que não sai profeta de Nazaré. Quando ele foi até Jesus, Jesus falou, aí um verdadeiro, ó, um verdadeiro israelito que não há engano nele, não há dolo. Olha aí um verdadeiro, ó. Olha aí um verdadeiro. Quando Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira. Verdadeiro não anda sozinho, Jesus estava lá. O Espírito de Deus estava lá. Eu te vi debaixo da figueira. Senhor e Mestre. Crente de verdade, visão espiritual, reconhece quem é Deus. Crente de verdade. Paulo e Silas, Atos capítulo 16, numa cadeia, dois crentes de verdade, louvando a Deus. Um louvava, o outro orava. O outro orava, o outro louvava. Estremeceu o lugar e todas as portas se abriram. Sabe por que as portas não estão se abrindo para você? Porque você está andando com um crente cheio de demônio. As portas não vão se abrir não. Não adianta. Não vão se abrir. Não vão. Paulo, em Atos 9, achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava. Perseguir crente era fazer a vontade de Deus. E ele também achava que estava andando com pessoas que eram de Deus.
quando Jesus se manifesta para ele, lá em Atos 9, no caminho da estrada para Damasco, vê se tu encontra depois Paulo andando com as pessoas que ele andava. Pelo contrário, ele abandonou os crentes falsos de tal maneira que eles começaram a ser perseguidos por ele. Agora ele andava com outro tipo de crente, com crentes verdadeiros. Então esses homens aqui infamaram a terra que Deus falou. Infamaram. E como o diabo rouba tantos crentes verdadeiros na rua. Olha, recebi uma profecia e Deus falou: isso é mentira. Nada disso não. Ah, tu acha que não? Pronto. Diabo já roubou. Diabo rouba. O diabo é ladrão. Jesus disse, João 10:10, o diabo não veio senão a roubar, matar e destruir. Quem? O ímpio? O ímpio já está no domínio dele. Ele quer roubar, matar e destruir o crente. E ele tem conseguido roubar, matar e destruir muitos crentes que se juntam com crentes falsos, mentirosos. Aí o diabo usa a vida daquele falso, que ele pode possuir, com aparência de crente, com capa de crente, com aspecto de crente, mas que não é crente, e vai lá e rouba. Pastor, me dá um exemplo disso ligando a Jesus? Vou te dar. Pedro ainda era um crente falso, não tinha se convertido, porque um crente falso, ele pode se converter, mas cuidado, enquanto a mangueira não der manga, tu pode trazer uma folha de manga para mim, tu pode trazer uma muda de manga, tu pode trazer uma florzinha de manga, tu pode trazer o cheiro da manga, tu pode trazer a raiz da manga, mas enquanto você não me trouxer uma manga, eu continuo te dizendo, cuidado que isso aí não pode não ser mangueira. Mas na hora que você me traz a manga, tu não precisa nem me mostrar a árvore. Jesus disse, pelos frutos conheceremos a árvore, porque se tu está me trazendo uma manga, ela só pode ter vindo da mangueira. O fruto encerra a discussão, mas os aspectos, toma cuidado com ele. Quer ver? Pedro estava andando com Jesus, o diabo possuiu Pedro. Mas Pedro não era crente? Ele ainda era falso, ele não era ainda um crente verdadeiro, porque diabo não possui crente verdadeiro, não, nada disso. Eu não te deixarei para a cruz. O que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Olha como é que o diabo possui os crentes falsos. Porque se é falso, não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, não tem o Espírito de Deus. E se não tem o Espírito de Deus, está à mercê das investidas do diabo. Para trás de mim, Satanás. Foi para isso que eu vim. Jesus repreendeu o demônio, o diabo que estava na vida de Pedro. Então, 10 homens falando contrário ao que 2 homens falavam. Outro erro que tem gente que comete. A verdade não está com a maioria, e a verdade não está com a minoria. A verdade está com Deus. A verdade está com a palavra de Deus. Quem está ligado à palavra de Deus? Quem está falando segundo a palavra de Deus? É aqueles 2. Então aqueles 2 são verdadeiros. Tu descobre a verdade através daqueles que estão falando da verdade. 10 coisas que você vai ouvir agora que caracterizam um crente falso, que pode conviver contigo na tua vizinhança, no teu trabalho, na escola, na rua de cima, na rua de baixo, na rua do lado, na faculdade, enfim, na tua parentela. 10 coisas que caracterizam um crente falso. A número 1 é um crente falso, é um crente que não tem ânimo. Esses homens aqui fizeram desmaiar o povo desmaiou. Sabe, tu está todo alegre, todo feliz, Deus falou, verdade, Deus falou. Aí vem um e diz, olha, não é assim bem não foi assim, não é assim como Deus falou não, sabe, que eu tive lá na terra. A terra consome os seus moradores, olha aí. O semblante deles desmaiaram, eles fizeram desmaiar. Então a primeira coisa é essa, um crente falso, ele te causa desânimo.
só te põe para baixo, só quer te destruir, só quer te abater. Primeira coisa é essa. Foge de perto dessas pessoas desanimadas, porque Jesus disse: tem de bom ânimo. Então, um crente falso, ele está possuído pelo diabo. O diabo, a palavra adversário significa aquele que se põe ao contrário. O diabo quer fazer coisas contrárias ao que Deus manda fazer. Jesus fala: tem de bom ânimo. O que o diabo vai falar? Desanime-se. Crente falso, número 1, é aquele que te causa desânimo. Nunca nada vai dar certo, nada presta. Olha a situação que eu estou vivendo, olha o que me aconteceu hoje, olha o que eu estou passando. Ih, não tem jeito não. Olha, vai procurar um médico. Olha, vai ali. Não, mas não vamos orar. Mas é bom tu procurar um médico, porque fulano morreu com isso, morreu com aquilo. Olha, cuidado com isso. Olha, não tem jeito. E aí, tá? E como é que está a tua vida e tal? A pessoa só te bota para baixo, te desanima. Desânimo é uma característica do crente falso. Segunda característica de um crente falso, nós vamos até a 10ª. Segunda, crente falso não edifica ninguém. Poxa, eu chamei você para orar junto comigo, para vir. Não dá. Não dá, hoje não dá, agora não dá. Ora lá você. Olha, nem adianta orar por isso, aí não vai dar certo. Eu também já cansei de orar por isso. Não prega nesse bairro aí não, que eu já preguei, ninguém quer Deus. O crente falso não edifica ninguém. Não edifica. Não tem nada na vida dele que tu olha que vá te edificar. Só conta derrota. Só vive em tribulação. Só vive em angústia. Então, desânimo e não edificar a vida de ninguém. O povo foi edificado? O povo foi desmaiado no seu ânimo. Eles se desmaiaram, desmaiou o povo. O povo não foi edificado. Mas Josué e Calebe, que eram verdadeiros, tinham uma palavra contrária. Vamos lá. Terceira, um crente falso é um crente sem esperança. Um crente falso, ele nunca vai desejar estar orando contigo, esperando um resultado. Ele ora contigo por desencargo de consciência, só para não ver a sua nudez não vir tão à tona assim na tua cara. Ele não tem esperança. Vamos orar? Se Deus abrir essa porta, vamos. Mas ele não está nem aí. Está nem aí. Ele não tem esperança. Ele é vazio. Ele não tem ânimo. Ele não vai te edificar, ele não tem esperança. E um crente falso, ele não tem, isso é muito profundo, hein? Ele não tem desejo pelas coisas de Deus. Vai à igreja de novo? Eu ia, mas eu não vou não, sabe porque hoje tem uma festa para mim ir, mas eu fui de manhã, tu não estava lá? Então, amanhã não vai dar para mim não, porque eu tenho que fazer uma viagem. Não, quinta-feira a gente se vê na igreja. Ou seja, o crente falso, ele não tem desejo. Ele não tem desejo pelas coisas de Deus. Ele não deseja ministério, não deseja dom, não deseja talento. Ele pega a Bíblia dele, quando pega, vai para a igreja, quando vai, senta no banco, glória a Deus, aleluia, fecha a Bíblia e vai embora para casa. Acabou. Ministério, dom, talento, buscar as coisas do alto, se revestir do poder de Deus, não tem esse desejo. Oração, ligar para você, te chamar para orar junto, se interessar, discutir uma coisa da palavra, querer aprender, te falar o que Deus revelou, o que aprendeu com o Espírito Santo, não tem desejo. Quarto, né? Quarta coisa é isso, ele não tem desejo. Quinta, um crente falso, observa, ele vive embaraçado com as coisas da terra. Eu conheço pessoas assim, e muitos já vieram até conversar comigo, embaraçado com as coisas da terra. Pessoa está enrolada com as coisas da terra.
Eu conheci uma senhora que um rapaz disse para mim, olha, esse outro rapaz aqui, de beira de botequim, disse para mim, esse rapaz aqui quase foi lá na igreja que essa senhora congregava, disse para mim, que para falar com o pastor dela, porque não é possível o que essa mulher faz durante o dia e agora pega a Bíblia e vai para a igreja. Não, vou ter que ir lá, cara, não é possível. Ou seja, a mulher era tão embaraçada, era agiota, vivia em beira de esquina, confusão, palavrões, e de noite pegava a Bíblia e ia para a igreja. Embaraçada com as coisas do mundo, envolvida em escândalo em porta dos outros. Assim era a vida dessa pessoa. Então um crente falso, ele vive embaraçado com as coisas da terra, cheio de dívida, se esconde de um, enrola o outro, pega emprestado e não paga, e se enrola, e fica devendo ali, e deve ali, se esconde aqui, manda os outros mentir quando liga para a casa dele ou para a casa dela, para dizer que não está, vai empurrando as coisas com a barriga, e vai vivendo como se nada disso tivesse acontecendo, embaraçado com as coisas do mundo. Aí tu chega perto dele, chega perto dela, o mesmo embaraço que está na vida dela ou dele, o diabo vai jogar sobre você. Amós 3,3. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Se tu andas junto com quem é falso, sabe o que o diabo vai dizer lá na presença de Deus? Como ele fez lá em Jó capítulo 1, quando ele entrou, que os filhos de Deus foram se apresentar. Olha ela, ó. Aí o Espírito Santo vai dizer, ela é uma verdadeira serva de Deus. Aí o diabo vai dizer, eu sei que ela é verdadeira, o Espírito Santo não mente. Mas ela está andando com o meu, ou com a minha, que é falso. Por que ela não anda com os verdadeiros? Aí sabe o que Deus vai dizer? Pode embaraçar ela, faz como tu quiser. Pode embaraçar, tem razão. Como é que um verdadeiro vai andar de conformidade com o que é falso? Não tem como. Como é que o dia vai andar de mão dada com a noite? Como é que a luz vai andar de mão dada com as trevas? Como é que o sim vai andar de mão dada com o não? Coisas opostas. E Deus vai permitir que o diabo embarace a vida da pessoa. Sexto, um crente falso é aquele que é usado pelo diabo para laçar a tua vida. Tu está vigiando com a vizinha que é macumbeira, tem que vigiar, não temer. Maior é o que está conosco, mas tu tem que vigiar. Tu está vigiando com teu patrão que é espírita, tem que vigiar, não temer. Temer só a Deus, maior é o que está conosco. Tu está vigiando no trânsito, vigiando na rua, aí entra aquele crente ou aquela crente falsa dentro da tua casa e com essa tu não vigia. Porque tu pensa que ela é crente. Aí o que o diabo faz? Usa a vida dele ou a vida dela para laçar a tua. Arma um laço dentro da tua casa e te envolve naquele laço. Porque um crente falso, ele vai semear confusão, porque ele vive em embaraço. Não foi o que a gente disse? Então o sexto ponto é esse. O crente falso é aquele que vive usado pelo diabo para se armar laço. O diabo não tentou usar a vida desses homens para armar um laço para o povo. Qual era o laço que era para ser armado? Desconsidere o que Deus falou e dê ouvido a gente, porque nós fomos lá. Como se Deus não conhecesse todas as coisas e não estivesse lá. Considera o que eu estou te dizendo, sou teu amigo, fui criado contigo, conhecemos desde a infância, eu sou da tribo aqui do lado da tua, eu tive lá, a terra consome seus moradores. Espera aí, mas o que Deus falou? Acabou de entrar no laço. Sétimo, um crente falso. Ele vai procurar te enfraquecer com as seguintes palavras: você está ficando fanática. Ele não sabe nem, ou ela não sabe nem o que significa a palavra fanatismo. A palavra fanatismo significa a pessoa que não tem razão, conhecimento daquilo que está dizendo que crê. Então a pessoa fanática
é aquela que não tem conhecimento. Se você pegar uma torcida, for no estádio de futebol, uma hora que está cheia, tu torce, eu torço para o time tal. O que esse time fez por você? Nada. Você está com dívida, com conta de luz atrasada, com coisa. Algum jogador milionário do time que você torce vai pagar a tua conta? Não. Você, aonde que esse time vai te levar? Eu não sei, mas está torcendo para ele. Que torcer é esse? É o fanatismo. Não tem uma razão. Porque o meu pai era, eu também sou. Não tem uma causa. Se não levantar amanhã para trabalhar, vai se endividar mais ainda, vai se enrolar, e nenhum jogador milionário vai trazer um litro de leite para dar para o teu filho. Isso é fanatismo. Agora, Jesus, ele não desampara aqueles que confiam e se entregam a ele. Oitava característica de um crente falso, não é a oitava? Um crente falso é um crente desligado das coisas de Deus. Está no culto, te catucando para falar. Está nem aí para a pregação que está ouvindo. Ele é falso, ele não quer compromisso com a verdade. Ela é falsa, ela não quer compromisso. Está no culto, catuca as tuas costas, te chama, levanta, não está com vontade de nada, mas levanta, molha a boca na água. Eu já vi isso por lugares por onde andei. Vai ao banheiro só para olhar a maquiagem, endireitar o cabelo. O homem vai lá para ajeitar a gravata. Está com outras intenções dentro da igreja, mas não está com intenção de glorificar, servir a Deus e se entregar à palavra. Então, um crente falso é um crente desligado das coisas de Deus. Olha o que Deus está falando. Prestou atenção na mensagem? Onde mesmo que abriu, hein? Qual é o livro que leu? Eu não prestei atenção, eu não vi. Mas tu viu aquela manchinha que estava ali na parede da igreja? Não viu, não? Não, eu não vi isso. Olha depois, olhou a parede, olhou a cortina, olhou o teto, olhou o chão, olhou tua roupa, olhou as cadeiras, olhou o tempo, olhou a janela, escutou o que estava sendo dito do lado de fora, mas não estava ligada no que estava sendo dito pelo Espírito Santo lá dentro. Se afasta dela. Se afasta dele, ele vai roubar o que Deus tem colocado na tua vida. Nona característica de um crente falso. É um crente, e tem muitos, murmuradores. Murmuradores. Tu conhece um murmurador antes dele falar, sabe como? No semblante dele ou no semblante dela. Tem pessoas que não vão orar, vão se queixar. Tem pessoas que não querem se aconselhar, querem se lamentar. Aí Jesus diz: que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Examina a tua vida. Olha hoje o que tu está vivendo. Foi Deus que fez isso contigo? Deus traria mal para alguém que Ele ama? Foi a tua ganância, foi a tua cobiça, foi o teu desejo pelas coisas carnais, foi o teu desinteresse pelas coisas de Deus, foi você andar junto com quem não queria compromisso com a verdade que te levou ao que você está vivendo hoje. Então, um crente falso, ele é um crente desligado, desinteressado. Para terminar, 10ª característica de um crente falso. Cuidado com ele, cuidado com ela. Reconheça um crente falso. Ele ou ela sai de dentro do culto, da igreja, falando de qualquer coisa, menos das coisas de Deus. Esse é falso, cuidado. Pastor, então me prova isso na Bíblia. Agora eu te peguei. Jesus se manifestou a 2 discípulos no caminho de Emaús. Estavam saindo de Jerusalém, não estava? Eles iam pelo caminho de Emaús falando de quem? Falando mal de Pedro, mal de Tiago, mal de João, mal disso, mal daquilo, resmungando, lamentando, falando. A Bíblia diz que eles iam falando a respeito de Jesus, dos acontecimentos, a respeito de Jesus. Jesus aparece no meio deles, eles pensaram que era um viajante. E ainda deram uma bronca em Jesus.
Ué, tu é peregrino em Jerusalém? Não viu o que aconteceu? Olha só, não viu o que aconteceu com Jesus? Profeta, varão de Deus, aprovado em obras, santo de Deus. Olha o que aconteceu, ele morreu. Olha lá, foi entregue os romanos, o prenderam. Ele morreu, hoje era o terceiro dia. Ele disse que ressuscitaria. Jesus sentou com eles debaixo de uma árvore, cortou um pão, abriu o pão. E a Bíblia diz, olha a visão espiritual que nós estudamos nessa manhã. A Bíblia diz que lhes abriram o quê? Lhe abriu o quê? Os olhos. Que olhos são esses? O entendimento deles abriu e eles se curvaram ali. Mestre! Então um crente verdadeiro, ele sai da igreja pela rua falando das coisas do alto, das coisas de Jesus. Um crente falso, ele murmura, ele reclama, nada está bom, nada presta, nada isso, nada aquilo, e não olha para si mesmo. Não olha. Às vezes o teu problema não está do lado de fora, está do lado de dentro da tua vida. E você quer achar soluções do lado de fora. Por isso eu volto a repetir. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Examine, pois, o homem a si mesmo. Então os dois discípulos no caminho de Emaús foram falando a respeito de Jesus. Jesus apareceu para eles. Eu costumo dizer que o culto não termina quando é impetrado a bênção apostólica. O culto continua quando tu vai pela rua caminho de casa. Poucos crentes entendem isso, mas só os verdadeiros aceitam isso. Quantos testemunhos de pessoas verdadeiras, porque também se existe os falsos, existe os verdadeiros. São poucos, mas existem. Quantas pessoas verdadeiras já deram testemunho quando foram pela rua depois de um culto? Se teve testemunho para dar, é porque nas coisas do alto estava ligada, ou ligado. Quantos? Então, minha irmã, não deixe o diabo usar um crente falso, uma crente falsa, possuída por demônios, lá dentro do teu trabalho, lá dentro da tua escola, lá dentro da tua faculdade, lá na tua vizinhança, lá na tua parentela. Não deixe o diabo usar um crente falso para roubar as coisas que Deus tem te dado. Porque se o diabo conseguir roubar o que Deus está te dando, você volta a estaca zero, você volta do ponto que você estava, você não anda para frente. Por isso é que tem pessoas que estão anos dentro da igreja, no mesmo lugar, na mesma posição, do mesmo jeito, com a mesma vida, com as mesmas reclamações, com os mesmos problemas, com as mesmas lamentações. Por quê? Porque a palavra que era dada para fazer vencer, ele ou ela, deixou o diabo roubar pelo caminho. Parábola do semeador. Semente foi caindo pelo caminho, porque quando tu abre a boca para dar ouvido ao que o diabo fala, para dar atenção ao que crentes falsos possuídos por demônios falam, vai minando a palavra que Deus colocou na tua vida, no teu espírito, vai caindo pelo caminho, e vem os outros demônios, que o reino das trevas é organizado. As aves do céu, ali na parábola do semeador, representam os demônios que habitam nas regiões celestes. Descem os demônios e vai comendo, ó, comendo e rindo. Olha lá, a palavra que faria ela nos vencer e impedir o nosso plano, ó, vamos comendo, está caindo dela. Por quê? Porque o nosso irmão lá, o crente falso, cheio de demônio, está nos ajudando nessa obra de destruir o verdadeiro. Então não deixa que um crente falso roube a verdade das revelações das santas escrituras que Deus tem colocado na tua vida. Não deixa. Não deixa. Você entende porque eu disse no começo, quando os meus ossos estremeceram quando Deus me deu a revelação dessa passagem? Bendito seja o Espírito Santo de Deus. A Ele seja toda a glória. Sem Ele eu nada posso fazer. E é só Ele que pode tornar um crente verdadeiro. E no crente verdadeiro,
demônio nenhum toca, quanto menos habita. Amém? Que essa palavra fique escondida no teu coração, que Deus te fortaleça com ela, e que você se torne um crente de verdade, como era Paulo, como foi Pedro, como foi Silas, como foi Barnabé, como foi Tiago, como foi João Batista, como foi Daniel, como foi Elias, como foi Moisés, e tantos santos homens de Deus de verdade, e mulheres de Deus também, como foi Esté, como foi Ruth, como foi a profetisa Hulda, como foi tantas e outras mulheres verdadeiras que Deus usou para semear a verdadeira palavra, abrindo a boca e falando aquilo que era de Deus, que não era dos homens. Como foi Ana, que pegou no braço Jesus, o até então menino Jesus, na porta do templo, junto com Simeão. Seja um verdadeiro, seja uma verdadeira, não seja falso, não deixe o diabo roubar o que Deus está te dando. Você precisa colocar gasolina para o carro andar, mas se o demônio for lá e furar o tanque do teu carro, inútil foi, você encheu de gasolina, o buraco minou tudinho e o teu carro não vai sair do lugar. Assim é a tua vida. O Espírito Santo te enche com a palavra, abastece o teu espírito para você andar para frente, mas quando tu se aproxima e cola com demônios, crentes cheios de demônio, mais uma vez, crentes entre aspas, porque crente verdadeiro o diabo não toca, quando você se aproxima de crentes, entre aspas, cheio de demônio, ele vai lá e vai furando a tua vida, para minar tudo aquilo que Deus colocou. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e a Ele seja toda a glória por essa palavra que não é minha, é dele. Bendito seja o nome de Jesus. Amém.